Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus, suave brisa és tu, Jesus. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua esfera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Boa noite, evangelistas do amor. Boa noite para você que já chegou, para você que vem daqui a pouquinho, amanhã, na madrugada, de noite, de dia. Você que está no trabalho, está no trânsito,
está trabalhando como cuidadora, como enfermeira. Você aí, que está do lado daí, me ouvindo do lado daqui, um beijo. Que bom ter sua presença conosco. Todas as vezes que a gente se encontra, é sempre uma alegria, é sempre um motivo bom para esperar o novo dia. A gente sabe que assim, amanhã tem Eva. Que bom, para nós é uma alegria. Hoje tem Eva, estamos aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Quem está aqui ao vivo? Olha, Rosa Camargo. Marli Ogava. Gente, a Marli não perde um, né? Ei, Marli, ó, meu abraço especial hoje vai para você, viu? Abraço e beijo. Francisca, Maria Ângela, Alice Guscuma, Liege, a Sandra Cristina, Tereza Célia, Alexandre Augusto, bem-vindo. A Adriana Joaquim, beijo. Eliane Teles, beijo. Andréia Lemes, Ivone, seu quadro chegou, né? Que bom. Se você gostou? Rosa Camargo, Luiz Beto, ó, Luiz Beto já chegou também. Boa noite, Luiz Beto. Antônio Santos, abração. Nilson Costa, boa noite, seja bem-vindo. Juliana Silva, Josiara, Vera Scheffer, Carmen Viviane, Socorro, Barroso, Osmarina, Marli, Ogawa, de novo. Lúcia Helena, com o netinho fazendo aniversário hoje, o Micael, parabéns, Micael. Neiva Azevedo, Cláudia Trevisan, Carmen Viviane, Leila. Ó, a Leila sonhou comigo. Se foi coisa boa, tá ótimo. Se não foi, vamos orar. Gisele Moraes, tá com a gatinha que assiste sempre do meu lado. Ô, gente, eu acho uma gracinha os animais assistirem o Eva. E são muitos animaizinhos que assistem, viu? Eliane Piezentin, chegou a sua tela. Maravilhosa, amei demais, coisa boa. Inês Tolentino, que mais? Ana Patrícia Falcão, Honorata. Moacir Cabral, bem-vindo. Elaine Nascimento, Débora, Debinha está aqui sempre. Clênia. Ivone falou que adorou a tela. Lari, você é a primeira vez? Lari Silva? Seja bem-vinda. Irani, Andréia, Odete, Adriana, Edilene, Cássio, Moreira, Sete Lagoas. Cássio! É o Cássio. Gente, é o Cássio. Cássio, saudade de você. E da Anne, aparece por aqui. Que saudade! Abração para você. Adriano Joaquim, já falei. Carmelita, Érica, Leandro. É isso aí, gente. Nice Rodrigues. Quem mais? Rosana Ribeiro, Maria Ângela Morello. Falei, Maria Ângela. Sônia Almeida, Márcia Weber. Hoje o povo está atrasado, está demorando a entrar hoje. Obrigada, Luiz Beto. Gente, no final hoje eu vou mostrar uma tela. Ela está faltando só um acabamentozinho, mas eu vou mostrar assim mesmo. Vocês vão ver que lindeza. Beijo para os novatos, isso mesmo. Os menininhos Sete Lagoas presentes sempre aqui com vocês. Ah, Cássio, muito bem. Rosana de Souza, Tereza Cristina, boa noite, gente. A Rosa Amarela está aqui, ó, lá de Goiatuba, da live de tratamento, ainda está aqui, que bom, né? Então vamos acender a nossa lanterninha, dizendo a Jesus que nós já estamos aqui. Prontos para estudar, para cuidar um pouco de nós. Quando a gente estuda, a gente está cuidando da gente, instruindo-nos. Somos capazes
de um melhor discernimento da vida, de tudo que nos ocorre. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, nosso mentor querido, a irmã Sheila e toda a espiritualidade amiga ligada a nós. Que os bons espíritos possam estar dentro dos nossos lares, nos abençoando, nos consolando, nos confortando, conversando conosco, e que nós sejamos receptivos a isso. Que tenhamos coragem e vontade de melhorarmos, porque muitas vezes nós pedimos socorro, pedimos, e no fundo nós aceitamos as consolações, mas não queremos modificar. Então de nada adianta. Que tenhamos coragem para escrever uma nova página, de um novo jeito. Que Deus seja louvado, que os desencarnados sejam bem-vindos e, se possível, se for do nosso merecimento, que os bons espíritos possam higienizar o nosso lar, levando os desencarnados que se encontram, pois sabemos que não são poucos, para os lugares de repouso e refazimento no plano espiritual. Que toda a terra, Senhor, seja abençoada, que as boas vibrações do Evangelho de Amor possam percorrer esse universo de Deus, levando muita alegria e muita paz a todos os necessitados. E assim, Senhor, nós pedimos licença para iniciar o Evangelho de Amor hoje, número 600 mais 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Boa noite, menino José Gonçalves. Nós chamamos ele de menino, gente, o negócio está sério. Boa noite. Eu não sei por quê. E aí, gente, alô, meu povo. 601, hein? Que beleza. 13 de dezembro de 2021. Ó, tá chegando na metade do mês de dezembro. Gente. Sandro Ferreira, Rosa Bueno. Ó, quer mandar um beijinho pra Maria Vitória, filhotinha da André Lemes, lá de Berlândia. Filhotinha do coração, como diz a Andréia. Ó, dona Ana Anunciata também recebeu a tela lá. A menina vai estar feliz. Oh, coisa boa. É a genuinidade que é a dela. Quase não cabeu na foto o tamanho daquela tela. Será que ela gostou, hein? Demais, ela já me falou aqui que chegou muita alegria junto com a tela lá para ela. Deve estar chegando mais aí, né? Tem muita coisa que já foi enviada durante essa semana que passou aí. Então essa semana agora vai chegar muita coisa. Muita gente aí vai receber alguma coisinha lá do Eva, lá, um livro, um CD, um pendrive, vai chegar muita tela, porque nós já enviamos as que estavam por aqui. Dona Francisca Bittencourt. Dona Francisca não conseguiu chegar a tempo de assistir o Eva lá de Goiatuba. Ê, Dona Francisca, hein? Temos aniversariantes hoje, que beleza. Cadê? Só tem que eu achar aqui. Ó, Luzia Veríssimo, está completando era aqui no Eva hoje. Parabéns, Luzia. E também a Marilene Leite Vieira Silva. Parabéns. Quem mais, gente? Deve ter mais gente aí completando aniversário aqui hoje, tenho certeza disso. Agorinha aqui eles vão contar. Gente, olha como anunciamos ontem, hoje é dia de alívio aqui no Evangelho de Amor. Ó, e eu sabe o que é interessante? O tema vocês já viram aí, né? A lição Alma Liberta. Sabia que tem um passarinho desenhado aqui nessa Alma Liberta? Vou mostrar para você. Olha quem está aqui hoje conosco. Gente, ó, tem beija-flor. Gente, eu estou deixando o Alex fazer o alívio hoje, porque hoje eu estava pintando. Eu falei, Alex, a tarefa vai ser sua. Olha lá, gente, que beleza a ilustração da Alma Liberta. Agora que eu comecei a entender por que esse beija-flor, né, tá tão presente aqui no Evangelho de Amor. Ele representa a liberdade, de acordo com essa ilustração aqui que trata do tema. Muito interessante. Gente, para quem tem o alívio em mãos aí, página 77. Quem não tem, entre em contato conosco aí. Nós temos, eu acredito que para esse final de ano aqui, para o Natal, ainda nós temos exemplares disponíveis aqui, até que a gráfica entregue a próxima edição que chama, né? Próxima edição.
Muito bem, página 77 então, sejamos todos aí mais uma vez bem-vindos ao Evangelho de Amor. Obrigado pela companhia feliz aqui. Que juntos nós possamos aprender e ensinar e transformar, já que foi assim que nós escutamos aqui, né, nos peditórios iniciais aqui conduzidos pela Alice. Tem muita gente aí que, quando abriu o livro, abriu nessa alma aí. Gente, é interessante, né? Para quem não tem ainda, o livro, quando ele chega para você, você faz uma prece, concentra e abre. Né? Segundo a espiritualidade, o recadinho é para você, né? A página que você abrir. Aí tem muita gente dizendo que abriu essa página aí. A Rosana Ribeiro disse que, inclusive, fizeram a leitura hoje no Evangelho no Lar, na casa dela. Que legal. Olha, um tanto de gente com essa alma aí. E se porventura, gente, você ainda não tem o alívio em mãos aí, me deseja, entre em contato conosco, eu vou colocar aí, ó, rapidinho. Esse é o Zap Zap. Nós já estamos agora no mutirão aqui de respostas aí, para que todos possam, né, ter os retornos. Alguns aí estão um pouco atrasados, mas em breve todo mundo aí vai estar bem em dia. Muito bem. Como vocês, né, que já acompanharam aí os demais estudos do alívio, nós aprendemos que em cada início de texto aqui, né, que fala de uma alma diferente, você chama de versículo, eu vou chamar de versículo, né, que é um pequeno verso, não é assim? Trazido pela nossa querida irmã Sheila. E na Alma Liberta, ela já começa dizendo o seguinte: liberta-te do mundo dos homens e ascende ao mundo de Deus, que reserva maravilhas para o nosso espírito imortal. É um convite, né? Eu acho que isso aí está dizendo desprendimento. Isso mesmo, eu ia usar a palavra do mineirês, que fala assim, a gente às vezes fica agarrado, né? Garrado nesse mundo dos homens, gente, e aí nós não ascendemos ao mundo de Deus. E como esse mês nós fizemos um compromisso aqui de trazer Jesus, né, à frente mesmo das lições aqui do Evangelho de Amor, nós vamos buscar algumas referências dentro dessa temática da liberdade, né, trazendo Jesus para que os nossos horizontes eles se ampliem e nós busquemos essa liberdade verdadeira, gente, porque não basta simplesmente que nós abramos o alívio na página 77, identifiquemos a nossa alma como uma alma liberta, associemos esse voo do beija-flor com a nossa caminhada, se isso não for um estado de espírito. É sobre isso que imagino que a gente vai poder aprender na noite de hoje. No livro Pão Nosso, nosso querido Emmanuel traz uma mensagem chamada Na Revelação da Vida. Ele cita logo de início aqui um versículo também, o 33º do capítulo 4 do livro de Atos. E lá diz assim, ó, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E Emmanuel comenta, ele fala algo que, no meu ponto de vista, me observando, é uma lição importantíssima, porque ele diz que os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Ou seja, para que nós sustentemos um comportamento moral e ético positivo, é preciso que a gente compreenda a sobrevivência da alma, gente, porque aqueles que ainda pensam que a vida se encerra com a morte do corpo físico, esse não desgarra desse mundo dos homens aqui, mas é de jeito nenhum. E diante disso não vai ascender ao mundo de Deus. Eles mesmos, falando dos apóstolos, Emmanuel diz que se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste.
ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Gente, essa lição de Jesus, do retorno em espírito, digo eu, materializado, fez toda a diferença na jornada subsequente da humanidade, e não somente daquele círculo apostolar, daquele grupo de apóstolos. Porque nós já falamos disso dia desse aqui no Eva, né? Mesmo conhecendo, porque Jesus estava com eles no dia a dia. A sobrevivência da alma era assunto corriqueiro. Ressurreição, no sentido de ressurgir em espírito, para aquela comunidade apostólica ali do Cristo, isso era algo muito natural. Uma conversa normal do dia a dia. Mesmo assim, diante da prisão do Cristo e do julgamento injusto e da condução à crucificação, houve, do ponto de vista de comportamento, uma deserção. Um negou, o outro fugiu, o outro se escondeu, o outro vendeu. Ou seja, eles se espalharam. Aquele conhecimento não foi suficiente para que eles se desgarrassem do mundo dos homens, ascendendo ao mundo de Deus. Porém, por isso que eu digo que essa presença do Cristo aqui após a ressurreição, o amigo celeste, como diz Emmanuel, fez toda a diferença. Em razão disso, né, pós o retorno do Cristo, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Gente, aqui é o ponto central da liberdade verdadeira. Não é dessa pseudo-liberdade que muitas vezes nós nos confundimos, e mais à frente o Emmanuel vai nos ajudar a entender mais ainda, né? Com o direcionamento de Irmã Sheila aqui no livro Alívio. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. Então, na Casa do Caminho, vamos voltar lá na Casa do Caminho, que é, para nós, uma das primeiras igrejas verdadeiras, eu diria mais ainda, o primeiro centro espírita fundado no universo, na minha opinião, chama Casa do Caminho, porque ali eles estudavam o Evangelho do Cristo, eles discutiam os problemas intelectuais da crença, eles louvavam, ali tinha um processo de adoração também. Saudosos, né, da presença de Jesus, daquele convívio, havia um louvor. Até mesmo porque isso era uma tradição da época. Mas eles não pararam por aí. Eles não permaneceram somente nisso. Por isso que a cada dia aqui no Eva, nós vamos nos conduzir a um caminho semelhante a estes continuadores do Cristo, porque nós também somos. Nós dedicaremos tempo aqui para discutir problemas intelectuais da crença, da sociedade? Vamos. Nós vamos dedicar tempos aqui a louvores adorativos por meio das palavras, das canções? Vamos. Mas nós precisamos dar testemunho da ressurreição do Cristo. Porque senão, nós continuaremos agarrados ao mundo dos homens. Emmanuel, já só pegando uns trechos aqui da mensagem do livro Pão Nosso, ele diz que o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Então, o assunto de liberdade aqui, a alma liberta, é uma alma que também consegue atingir o ensinamento da ressurreição individual.
É uma alma que não simplesmente louva, discute a ressurreição do Cristo, mas a alma que crê e faz por merecer a sua própria ressurreição. E essa ressurreição, ela é libertadora, porque uma das maiores prisões que nós, como almas encarnadas aqui na Terra, ainda estamos vinculados, é uma prisão chamada morte. Temos medo, não falamos do assunto. Quem tem medo da morte é porque tem medo da vida. É porque ainda não confia na sua própria ressurreição. Pode até acreditar que a de Cristo existiu, mas às vezes pensa assim, Jesus é Jesus, né? O Espiritismo veio para isso, gente. Veio para nós que ainda não somos Jesus, mas que trazemos em nós o germe da ressurreição. Basta que cultivemos, né, essa pequena sementinha para que ela germine o mais breve possível. Cantemos, por gentileza. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar
mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Alguém cantou? Você escutou? Que é isso? Vocês cantaram, gente? Eu não tenho nem dúvida. Essa música é hino nacional. Rompeu as fronteiras religiosas aí, todo mundo canta. Todo mundo canta. Ó, e por falar em Deus querendo sorrisos em nós, olha a conexão aqui com o texto que a irmã Sheila traz para nós no alívio. Vou diretamente no tempo verbal que ela usou aqui, né? Quando você se liberta do mundo dos homens e ascende ao mundo de Deus, a beleza que encanta e rodeia a tua existência alegra e resguarda o teu viver. Gente, quem consegue ascender ao mundo de Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Verdade. Consegue identificar beleza em toda a criação divina, até naquelas que para muitos de nós representam dores, sofrimentos, tragédias. Mas é preciso ascender, é preciso abandonar, desgarrar desse mundo dos homens. É uma libertação, gente. Por isso o tema da noite chama-se Alma Liberta. Alegria é remédio que não se vende em farmácia, mas se produz no próprio ser. Você pode até dar umas risadas num show de humor. Eu conto um caos aqui para você, dou uma floreada nele, você dá umas risadas boas, ainda agradece, fala assim, nossa, fazia tanto tempo que eu não dava um sorriso e tal. Mas isso é momentâneo, ainda não te sustenta por muito tempo. Daqui a pouco, encerra o Eva, o teatro encerra a apresentação humorística, o programa que você estava assistindo, que te proporcionou alguns sorrisos, ele também é interrompido. Vira e mexe, a gente volta para a rotina, entristecidos. Quando nós ascendemos nesse mundo de Deus, que é o termo usado pela irmã Sheila, não há oscilação. É um estado íntimo de alegria. A irmã Sheila diz mais ainda, tudo parece tão simples e fácil para ti. As coisas se resolvem e se ajeitam sem alardes ou queixas. Sabe aquele negócio, parece, nossa, agora o mundo, agora acabou o mundo. E aí? Sem gritaria, sem oba-oba, sem aquele auê, sem lamentação, sem reclamação, sem queixa. Simples. Com a simplicidade, as coisas vão se ajeitando. Por quê? Porque nós estamos resguardados, o nosso viver está resguardado na alegria, proporcionada pela beleza que encanta e rodeia aqueles que já desgarraram do mundo dos homens e se agarraram ao mundo de Deus. Jesus, mais uma vez, é o modelo. Gente, é impressionante, porque nós ficamos observando, e a gente vai estudar isso esse mês aqui no Eva ainda, os grandes conquistadores do mundo, né? Aqueles que estão sempre presentes aí nas nossas aulas de história, né? Sociologia e por diante, né? E a gente fica imaginando que é preciso de algo assim muito sofisticado para poder fazer a diferença e se manter na memória histórica do povo.
E Jesus entra por um caminho totalmente contrário. O próprio André Luiz, pela psicografia do Chico, no livro Seara da Fé, ele fala sobre isso. Ele traz uma mensagem chamada simplicidade. E eu gostaria de merecer um fundo musical para essa mensagem do nosso querido André Luiz, porque eu acredito que ela pode tocar o coração de alguém que está acompanhando o Eva agora. Pode ser que alguém, nesse instante, sinta no coração a vontade de aumentar um tiquinho o seu nível de concentração e prestar bastante atenção nessa mensagem de André Luiz. Talvez esses 2 minutinhos, talvez nem isso, possam fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Jesus ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivesse em casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Valorizava a amizade com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome. Restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Mas, porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz, e a morte dele passou como sendo a morte de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. André Luiz. Para melhor semear, compreender
Quando você se liberta do mundo dos homens e ascende para o mundo de Deus, diz a irmã Sheila, a gratidão, virtude indispensável para uma vida abençoada, é presença diária em teu coração. Gente, aquele que ascende, ele agradece. Ele agradece ao amanhecer, ele agradece pelo café da manhã, ele agradece pelo lar, ele agradece pela comida, ele agradece pelos amigos, ele agradece pela cama, ele agradece por tudo, ele agradece as dores, os ensinamentos que essas professoras nos oferecem. E assim, a cada dia, a cada momento, ascendem um pouco mais. Observemos que todos os comentários inseridos por irmã Sheila descrevem uma alma liberta. A alma liberta, ela agradece. E aqui a gente pode ter essa frase como um termômetro para medirmos o nosso grau de liberdade. Do ponto de vista da gratidão, como está o termômetro da nossa liberdade? Temos agradecido? Ou só quando somos estimulados? Todavia, diz Sheila, o que parece ser fácil aos olhos dos outros, nem sempre o é para ti. Deus não privilegia ninguém. A lei é a mesma para todos, plantar para depois colher. Não tem milagre, inclusive para Jesus. O próprio Cristo, gente, mesmo com competência para se fazer presente entre nós, encarnado, respeitou a lei. Jesus poderia ter se materializado aqui tranquilamente. Para quê? Procurar formar uma equipe, como disse Emmanuel agora há pouco, com homens iletrados e rudes, se ele poderia ter se cercado de um exército, do ponto de vista de grupo, de espíritos puros e crísticos como ele, que com um esforço mínimo poderiam promover transformações gigantescas no orbe terrestre. Que sem muito esforço, burlando a lei, poderiam transformar esse planeta aqui, de provas e expiações em regeneração, quase que num passe de mágica, pelo potencial de magnetismo dominado por esses seres. Mas não fizeram assim. Jesus não escolheu esse caminho em respeito às leis. Então, para muitos que observam a sua ascendência, parece até fácil os resultados que você está conseguindo. Mas você sabe que há uma exigência. É necessário, diz a irmã Sheila, esforço, envolvimento, renúncia diária, responsabilidade no cumprimento dos deveres. Tudo isso são tarefas rotineiras na tua existência. Então, gente, conquistar liberdade não é simplesmente, nós estamos nos aproximando do Natal agora, o Natal é dia do Papai Noel, né? A gente esquece que é dia do aniversário de Jesus, né? Ou pelo menos foi essa a intenção inicial. A gente acha que vai pedir para o Papai Noel um pacotinho de liberdade. E que ao recebê-lo, basta abrir o pacotinho, tomar posse e pronto, a nossa alma já estaria liberta. Não é assim. Liberdade é conquista. E é uma conquista íntima, porque as prisões verdadeiras não são aquelas representadas por grades, paredes de pedra ou de concreto. São estados de consciência. Toda vez que nós nos agarramos às coisas do mundo, ao mundo dos homens, melhor dizendo, para acompanhar o raciocínio de irmã Sheila, nós estamos presos. Esse mundo dos homens é pesado, esse fardo é pesado, esse jugo
é pesado, é complicado, ele é diferente do jugo e do fardo de Jesus. Porque o jugo e o fardo do Cristo têm relação com o mundo de Deus. O jugo e o fardo da matéria é prisão no mundo dos homens. Por isso que muitas vezes a nossa vida está arrastada. Está difícil de conduzir, literalmente. Até para caminhar, às vezes, nós estamos com dificuldades. Então, é preciso encarar a nossa libertação para que a gente alcance a tão sonhada ressurreição individual com foco nos nossos deveres, nas tarefas rotineiras da nossa existência. Para isso, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel acrescenta no texto Liberdade em Jesus, já que nós precisamos tecer uma rede entre o livre alívio hoje e o Cristo. Emmanuel diz que através de todas as circunstâncias, nós vemos Jesus interessado acima de tudo na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Aqui, nessa fala de Emmanuel, nós vamos entender um pouco, essa é só a primeira parte, o que é liberdade em Jesus, e não liberdade no mundo. Jesus não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da hipocrisia, do simonismo e da delinquência. Mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Gente, a Simônia está presente aí? Escutou, Simônia? Ó, Jesus trabalha para a extinção do simonismo. O simonismo não vem de Simônia, mas vem de simonia, que é uma prática, gente, onde se vende favores divinos, onde se vende bênçãos, se vende cargos eclesiásticos, se vende prosperidade material usando argumentos espirituais, se vende bens espirituais. O simonismo, gente, é aquela atividade de vender terreno no céu, se é que você me entende aqui no meu goianês. Vende objetos ungidos em troca de dinheiro. Jesus, ele trabalha até hoje para extinguir isso do mundo. Olha o que é liberdade. Quais são as tarefinhas cotidianas que nós precisamos empreender para a conquista da nossa liberdade, porque Jesus já conquistou a dele. Jesus vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Jesus serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Você imaginou se Jesus esperasse recompensa no círculo afetivo? Nos irmãos, nos primos, naquela comunidade de Nazaré, que ele foi praticamente expulso dali, não voltou mais. Padece a ingratidão dos beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Nós, ainda presos, por isso que nós não somos libertos, porque quando alguém demonstra uma certa ingratidão, especialmente aqueles que foram beneficiados por nós, olha, gente, se nós não planejamos uma vingancinha direta, mas a gente pensa assim, o mundo dá a volta, ele vai precisar de novo, ele vai ver.
Jesus nunca pensou nisso. A gente vai entendendo o que é liberdade do ponto de vista do Cristo. Recebe a condenação indébita e submete-se às tormentas da cruz sem recorrer à justiça. Quem de nós... Isso acontece. Talvez não seja tão corriqueiro, mas também não é tão raro. Pessoas que são submetidas a um julgamento injusto e são encarcerados. Como alguém se enxergar livre dentro de uma condição dessa? Com Jesus foi diferente. Ele se submeteu, inclusive, aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele. É o que Emmanuel diz. Livre para quê? Livre para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. Gente, a grande liberdade, escreve isso, porque a irmã Sheila está nos convidando a pensar nisso hoje. A grande liberdade pela qual realmente vale a pena enfrentamentos, lutas, empenho de força, de coragem, é a liberdade para continuar servindo e amando. A alma liberta é aquela que é livre para servir e para amar. É um conceito bem diferente daquele em que os seres ligados, agarrados ao mundo dos homens, compreendem sobre liberdade. Pensemos e cantemos, por gentileza. Estás em reparo, a ordem no universo, retornar para recompor a lei da justiça e do amor. Corrija-te as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho. Vigilância, caridade e compaixão. Consciência tranquila, retidão serão o seu passaporte para uma nova morada. A beleza que vês em tudo é reflexo da tua semeadura e do teu olhar benevolente.
Consegue perceber beleza nessa canção? Nessa flor? Em você? Ou você é daqueles ou daquelas que está evitando se colocar diante de um espelho? E esse espelho, gente, não é só o espelho que tem um vidro revestido por uma camada fina aí de prata, de areia, não, viu? Esse espelho, ele pode ser colocado diante de nós quando você bota a cabecinha no travesseiro. Desde olhos fechados, você começa a se enxergar, perceber o seu reflexo. E às vezes não consegue perceber beleza e foge. A beleza que vês em tudo é reflexo da tua semeadura e do teu olhar benevolente. Gente, o Espírito José Albano, observe o que ele diz. Um berço que se levanta. Lembra a lavoura perfeita. A vida cultiva a planta. A morte expõe a colheita. Será que é preciso aguardar o desenlace do corpo físico, esse fenômeno que nós chamamos de morte, para colhermos os plantios que estamos realizando enquanto encarnados? Emmanuel diz que o espírito, viajante da eternidade, adormece no berço para acordar na sementeira, tanto quanto adormece no túmulo para acordar na colheita. Lembra do início da nossa prosa? Das atividades que os apóstolos dedicavam para mostrar, por meio dos seus exemplos, a continuidade da vida, a ressurreição do Cristo, a sobrevivência da alma. Isso é plantio. Isso é aproveitar bem esse despertar na sementeira. Por isso que essa reencarnação nossa, gente, ou encarnação para alguns aqui na Terra, né, pode ser a primeira vez que você esteja por aqui, né, mas lógico, numa condição de reencarnante, independente do orbe em que já visitastes aí, né? É uma grande bênção, porque é a oportunidade que a gente tem, né, de espalhar novas sementes, sementes do bem, sementes de alegria, sementes de felicidade, como já dissemos agora há pouco aqui. Só que pouquíssimos de nós estamos entendendo esse processo como algo consciente. Pouquíssimos de nós acordamos. Eu estou falando aqui do sono mesmo, né? Que restitui a energia para o físico aqui, né? Se movimentar. Consciente disso aqui, olha, eu estou agora, ó, igualzinho. Quem é mais antigo aí da minha época aí vai saber disso. Aquele povo que levantava cedo para ir trabalhar na roça. Molava enxada, pegava uma cabaça d'água porque não tinha garrafa térmica. Passava o dia, era para lá mesmo, então tinha uma garrafinha de café. Normalmente uma marmitinha, porque já tinha levantado um tiquinho mais cedo, uma horinha mais cedo na madrugada aí, para preparar a boia. Deixava tudo arrumadinho, porque ele sabia que o serviço dele era na roça. E às vezes nós esquecemos que mesmo ocupando atividades profissionais diferentes daquela época, a nossa vida é ir para a roça todo dia. Só que é uma lavoura íntima, que se a gente não cuida dela espalhando semente boa, não nasce.
mas alguma coisa nasce. Porque a natureza é assim. Se você não planta, alguém planta para você. Passarinho vai lá e planta, o vento traz semente e planta. Tem que carpir de vez em quando, tem que limpar, tem que adubar, tem que aguar. É assim a nossa vida, exatamente isso aqui, ó. E quando nós retornamos para casa, acordamos na colheita pós-túmulo. Isso aqui é aquela velha história do câmbio divino, gente. A contabilidade divina, o fechamento dela se dá, na realidade, quando nós voltamos para casa. Isso não impede que nós estejamos conscientes também de que não é também simplesmente um processo de planta que colhe de lá. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, nós também colhemos aqui. E podemos plantar de lá. Cornélio Pires. Lá na roça do Joá, dizia Pedro Simão: eu sei que plantando dá, mas plantar, não planto não. Gente, como é que você quer enxergar beleza em tudo, se a beleza é reflexo da tua semeadura e você não planta? Você acha que do ponto de vista do progresso espiritual é possível colher na roça do outro? Gente, não dá, isso só se dá no mundo dos homens. Que você passa a quaresma inteira simplesmente por um ritual privado de uma alimentação proveniente dos animais, e no sábado, aleluia, você sai para roubar galinha no quintal dos outros. Você acha que eu não sei que você já fez isso, né? Isso no mundo dos homens, você pode até se alimentar do galinheiro do vizinho, mas no mundo de Deus, não dá. Você tem que ter merecimento até para ter uma misericórdia divina. No mundo dos homens, você pode até comer pamonha, pegando os milho sem pedir na roça dos vizinhos. No mundo de Deus, não tem jeito. Tem que plantar. Mas se tiver comportamento de Pedro Simão, que sabe que plantando dá, mas não planta, e a beleza é resultado, gente, da semeadura e do olhar benevolente. Nós já falamos da semeadura, não falamos? E o olhar benevolente? Então, uma historinha antiga, talvez uma das metáforas mais conhecidas, mais utilizadas, eu tenho certeza que você conhece, mas vale a pena a gente resgatar isso aqui, porque a hora que vier a canção a seguir, a gente vai pensar um pouquinho melhor nessa questão do nosso olhar. É a história de um jovem casal que se mudou para um bairro muito tranquilo, mas era tranquilo demais. E na primeira manhã, eles passaram na casa nova, estava ali tomando café, aquela tranquilidade. A esposa olhou pela janela, apontou para o quintal do vizinho e falou assim para o marido: gente, eu estava observando como é que a roupa daquela vizinha é suja. Ô marido, eu vou te falar uma coisa. Eu teria vergonha de pendurar num varal um lençolzinho mal lavado daquele tanto. Mulher relaxada, essa vizinha é um desleixo puro. Na verdade, eu acho que é preguiça. O tempo foi passando. Cada vez, gente, que ela voltava a observar, os lençóis tinham um aspecto pior. Estava mais encardido ainda. Passou uns dias, ela ainda pensou assim, falou para o marido: se eu tivesse intimidade com ela, eu acho que eu até ia lá dar uns conselhos, ensinar ela como é que lava roupa direito. Na outra bela manhã, surpresa, que ela chegou a assustar. Ela foi sentada na mesma posição, ela foi observar as roupas da vizinha, ficou abismada. Branquinha, limpinha, que brilhava, que as cores vivas.
Ela olhou pro marido e falou assim, até que enfim, essa mulher tomou vergonha. Perdeu a preguiça, esfregou um pouquinho mais que os lençol dela, então talvez até trocou a marca do sabão, né? Você fica querendo economizar dinheiro no supermercado, comprando esse sabão em pó que não presta aí. Aí o marido falou assim, nada disso, não é isso não. Fui eu que lavei. Ela olhou para ele assim, já meio enciumado, e falou assim, você lavou os lençol da vizinha? Ele falou assim, não, mulher, eu lavei os vidros aqui da janela, que estava sujo eram os vidros, não eram os lençóis dela. Então tem mais esse aspecto para enxergar a beleza no mundo. A beleza que vês em tudo é reflexo do teu olhar benevolente. Ou lava o vidro das lentes da tua própria percepção, da minha própria percepção, ou os lençóis estarão cada vez mais encardidos, gente. E coisa encardida não tem beleza. Pensemos. Muitos de nós, não sei se ainda, mas atualmente, né, mas na nossa infância, na nossa juventude, quando pensávamos assim em liberdade,
normalmente associávamos liberdade aos pássaros. É natural do ser humano esse desejo de voar como os pássaros, né? Entendendo que esses voos, esse voar, representa liberdade. Talvez por uma lembrança, né, lá no fundinho do inconsciente, que alguns já alcançaram, né, esse estágio da competência da... Como é que fala quando a gente voa em espírito? É volitar? A volitação é isso mesmo, não é? Pode ser. Não, é ou não é? Pode ser, volitar. Tá certo esse nome, é volitar que chama, gente. Exemplo, você já sonhou que você estava voando? Tava bom demais, depois você acorda de uma vez, diz que é por isso que a gente não pode acordar as pessoas de uma vez, assim, que é perigoso, né? Aí você volta assim, né? Essa é uma recordação desse espírito volitando, né? Muitos de nós, muitos encarnados aí já têm essa competência. E a gente traz isso, né? E olha para você e fala, nossa, eu queria ser livre, né? Porque esse corpo aqui me prende. Nossa, eu mal estou conseguindo fazer uma corrida, imagina voar, e os pássaros são esse grande exemplo, né? Não é verdade? Por isso que irmã Sheila faz referência a isso, assim como os pássaros, segue labutando, trabalhando, pois não te faltarão ninho, alimento ou qualquer outra provisão. Isso aqui é promessa de Jesus, né? Só que lá no Goiás, gente, o povo tem um ditado que fala que Deus dá comida a todos os passarinhos, só não põe no ninho. Então, o trabalho, mais uma vez aqui no Evangelho de Amor, sendo colocado como solução para a nossa vida. O céu de Deus, diz a irmã Sheila nessa analogia com os pássaros, é livre para que possas voar e alcançar espaços e oportunidades merecidas. Tá aí, gente. Livres, liberdade para todos. Agora, e o esforço? E a coragem? E a determinação? E a disciplina? Conclui aqui o texto de Emmanuel da Liberdade em Jesus, quando ele diz o seguinte: Jesus nos ensinou assim: não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Gente, ser livre é se prender às obrigações diante das leis divinas. Parece estranho, né? Toda vez que nós nos prendemos às obrigações das leis humanas, nós somos um pouco menos livres, ou um pouco mais presos, ou um tanto quanto mais presos, ou um tantão menos livres. E quando a gente faz esse caminho de desgarrar do mundo dos homens e ascender ao mundo de Deus, nós vamos ganhando mais liberdade. E Emmanuel fala dessa nossa violência, porque a gente quer conquistar a liberdade por meio da violência, usando as nossas paixões indomesticadas. Nas sombras do eu, Emmanuel que diz, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Percebe o quanto nós estamos presenciando isso nos movimentos dentro dessa sociedade que beira a loucura? Me parece assim, que espíritos que em outros tempos aprisionaram, agora reencarnam, às vezes experimentando condições um pouco dentro de limitações, encarcerados, e eles se rebelam, se revoltam, criam movimentos tão contrários ao que provocaram naquela época, que se entregam às paixões indomesticadas e acham que liberdade é fazer o que eu quero. Por isso que me preocupa, e eu já observei isso também, né, na própria orientação da espiritualidade, Emmanuel fala muito disso,
movimentos como, por exemplo, o feminismo. Mulheres que, ao observarem o comportamento dos homens ao longo da jornada evolutiva aí, que nós temos acesso a ela nos nossos registros, observam o quanto os homens se equivocaram, se distanciaram das leis divinas, acreditando estarem caminhando por uma estrada de liberdade e cada vez mais presos. E aí vem um movimento daquelas que não há como negar que realmente foram vítimas, apesar que é um processo de plantio e de colheita, mas há um processo de vítima mesmo nesse longo do tempo aí, e agora querem ocupar uma posição que os homens estão tendo muita dificuldade de sair do buraco. E aí vem, nessa história das sombras do eu faço o que eu quero. Gente, esquece essa história do eu faço o que eu quero. O dia que nós decidirmos que as nossas grandes rebeliões serão para fazer a vontade de Deus, o mundo conserta pelo conserto de nós mesmos. Na luz do Cristo, diz Emmanuel, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, quando nós, daqui a um tempo, isso vai acontecer, ligarmos a TV, e aí os apresentadores dos telejornais começarem a dizer assim, olha, tem um movimento ali, ó, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, tem um grupo de pessoas lá, fazendo uma passeata lá, defendendo o direito de servir. O mundo está mudado. Se quisermos ser livres, diz Emmanuel, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pelas inconsequências de nossas próprias ambições, de nossos próprios desejos. Gente, Emmanuel está dizendo que se estamos presos, as grades são as nossas próprias consciências e nós somos os carcereiros das nossas próprias celas. Pensemos e cantemos por obséquio. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar
Toda vez que eu escuto essa música, eu fico pensando assim, que lugar é esse? Ó, te agradeceram aqui por essa canção, viu? Disseram que estava extremamente necessitada. Que lugar é esse, gente? A irmã Sheila finaliza dizendo assim, ó: alma liberta, segue confiante. Aí, dona Eneli, ó, Canedo. Segue confiante. Deus te abençoa em graça e vida abundantes. Tá na propaganda. Tá não. Pensa, gente. Quanta graça, quanta vida. Todos os recursos necessários, né? Para ocuparmos esse espaço aqui, ó, como o beija-flor nesse céu de Deus. Faça uma lista aí das graças que Deus te oferece no dia a dia. Sabe um dos conceitos de graça que o dicionário nos oferece? Do ponto de vista teológico? Graça é um dom que Deus nos oferece para a nossa salvação. Que dons são esses? Que, se utilizados adequadamente, te permitirão alcançar a salvação. E salvação passa pela caridade, né? Kardec já nos orientou isso. Fora da caridade não há salvação. Quais são os dons divinos ofertados a cada um de nós como bênçãos para que nós sejamos caridosos? Gente, resumindo, liberdade, de acordo com o que Emmanuel nos orientou na noite de hoje, é a caridade praticada. A liberdade que vale a pena lutar por ela é a liberdade de poder servir, de poder amar, de poder ser caridoso. Se por acaso você estiver cerceado, ou cerceada, limitado ou limitada, de poder amar, de poder servir, de poder colocar a caridade em prática, vai para a rua. Faça uma rebelião, se for preciso. Mas essas liberdades aí do eu, não vale a pena ficar caçando confusão por conta disso não, gente. Entrando na justiça para conquistar não, viu? Não é por aí o caminho. Jesus já nos deu muito bem, né, o seu exemplo. Então, repetindo a mensagem... Deixa eu ler. Eu não te passei porque você estava com dificuldade aquela vez. Deixa eu passar por baixo aqui. Então vamos lá ouvir a alma liberta. Hoje eu fiquei mais recolhidinha aqui, gente, porque a tela me desgastou muito. Eu fiquei 9 horas seguidas e é um gasto de energia. Então quando eu sentei aqui parece que eu relaxei. E aí, né... Fiquei mais quietinha aqui, nem comentei muito, mas faço questão de ler. A Alma Liberta, do livro Alívio, um presente para a tua alma, psicografia de Irmã Sheila. Liberta-te do mundo dos homens e ascende ao mundo de Deus, que reserva maravilhas para o nosso espírito imortal. A beleza que encanta e rodeia a tua existência alegra e resguarda o teu viver. Tudo parece tão simples e fácil para ti.
As coisas se resolvem e se ajeitam sem alardes ou queixas. A gratidão, virtude indispensável para uma vida abençoada, é presença diária em teu coração. Todavia, o que parece ser fácil aos olhos dos outros, nem sempre o é para ti. Deus não privilegia a ninguém. A lei é a mesma para todos: plantar para depois colher. Esforço, envolvimento, renúncia diária e responsabilidade no cumprimento dos deveres são tarefas rotineiras na tua existência. A beleza que vês em tudo é reflexo da tua semeadura e do teu olhar benevolente. Assim como os pássaros, segue labutando, pois não te faltarão ninho, alimento ou qualquer outra provisão. O céu de Deus é livre para que possas voar e alcançar espaços e oportunidades merecidas. Alma liberta, segue confiante. Deus te abençoa em graça e vida abundantes. Que lindo, né? Pode pegar aqui. E agora, senhor Alex? Então agora nós vamos, antes do passe, nós vamos mostrar o quadro. Olha a surpresa, hein, gente? Prepara aí o coração. A música que eu cantei chama-se Há um Lugar. Já tem lá no YouTube. Prepara o coração aí, gente, que lá vem o quadro. Só põe ele. Quer que tire aqui as coisinhas? Tirar aqui para lá. Espera aí, gente. Calma aí, gente. Já vai. Atenção, atenção. Olha só. Observem aí. Já chegou aí para vocês? É para mim que demora um pouquinho, né? Agora chegou. Olha que bonito. Olha esse olhar. E ainda falta terminar, ainda falta colocar a luz no manto dele, né? Que ele está com um manto na cabeça. Amanhã eu vou terminar o manto dele. Gostaram, gente? E ele é bem grandão. É para rifa, viu? Esse aí é um deles. Que bom que vocês estão gostando, gente. Um olhar, né? Penetrante. Eu gostei muito, eu fiquei olhando para ele, claro, né? Que eu fiquei olhando, pois eu estava pintando, né? Mas ele é uma arte moderna, né? Os traços não são bem definidos, mas ele tem um semblante, né? Oh, que bom que vocês... Oh, gente, tem gente até chorando. Eu gostei muito também. Ele é uma tela de 80 de altura, né, Alex? 60 por 80. É grande.
Ó, teve gente que saiu do fundão para elogiar. A Leila falou que vai ganhar essa tela, hein? A gente não se cansa de olhar para ele, realmente. Ele é muito bonito. Nove horas, gente, eu gastei para fazer essa tela. Parei para almoçar rapidinho. Agradeço muito a espiritualidade, né, que auxiliou. Mas esse olhar aí me impressionou. Se você olhar de perto, parece que ele nem tem forma, né, que o olhar nem tem forma. Aí você observa um pouquinho mais distante e vê esse olhar penetrante aí, desse doce meigo nazareno. Eu mandei pro Pedro, agora mesmo, né, lá de Goiatuba, ele falou assim: oh, meu Deus do céu, mas que homem bonito é esse Jesus? Eu falei: é lindo, e eu amo esse homem Jesus. É um olhar, né, que cura, um olhar compassivo, benevolente. É uma emoção mesmo, gente. Aí eu resolvi fazer bem grande o rosto dele, né, tomando quase a tela toda, para ficar bem, bem guardado assim no coração da gente. A hora que você olhar, você realmente penetrar esse olhar. Aí dá para ver o tamanho. Aí é bom que dá para ver bem o tamanho dele, né? Aí amanhã eu vou terminar esse manto dele, né, que está sobre o cabelo dele, um pouquinho mais escuro. Maria Félix, esse homem é muito bonito também. Também acho. Olhar para essa tela é uma oração. Aí ela está falando assim: é impossível escolher uma tela. Pois é, Lari, gostei também. Assim de longe ficou bonito também. Então é isso aí, gente. Que bênção, né? Numa casa espírita fica lindo, isso mesmo. E na nossa casa também, né? A Tânia falou que vai colocar no quarto dela, Tânia Maria Pacheco. Isso aí, gente. Então, né, vamos agora para o passe. Vocês considerem aí um pouquinho do meu cansaço. Não que eu não quisesse participar, mas eu estava me recompondo aqui, prestando atenção nas coisas que o Alex estava falando. E amanhã eu vou pintar outro. Não sei se eu vou estar falante ou não aqui, mas como Deus quiser, né? Então vamos agradecer a Jesus essa noite, onde com certeza, né, nós nos libertamos de muitas amarras. Essa alma liberta e grata, essa alma que quer alçar voos, que não quer ficar dependente das coisas do mundo, mas quer voar livre para as coisas de Deus. É assim, foi para isso que nós nascemos. Para nos instruirmos, para sermos livres para as nossas escolhas. Que Deus abençoe a cada um de nós, em graça e vida e amor abundantes. Todos os que estão ligados ao Evangelho do Amor agora possam sentir a presença benevolente de Jesus. Que o nosso coração fique tranquilo, suave, para que não percamos a oportunidade de receber as bênçãos que são derramadas sobre nós e sobre os nossos lares. A nossa água, Dona Francisquinha põe a água para fluidificar, todo mundo põe a água, pois não nos faltam amigos espirituais para manipular esses fluidos que são derramados sobre as águas. Façamos os nossos clamores
com responsabilidade. E que Deus, em sua infinita bondade, de acordo com o nosso merecimento e necessidade, nos conceda a cura do corpo e da alma. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Nós agradecemos aos mensageiros espirituais que estiveram conosco. Agradecemos a irmã Sheila, tão querida. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, a Chico Xavier e aos nossos anjos guardiões, por tanto amor para conosco. Nós pedimos permissão, Senhor, para encerrar o Evangelho de hoje, rogando Tuas bênçãos para nós e para os desencarnados. E aqueles que puderem seguir, que sigam em paz com suas consciências, com suas missões. Sigam para os lares espirituais, para os hospitais espirituais, para as escolas espirituais, para os lares espirituais. Que possam ir em paz, tranquilos, pois uma vida muito melhor os aguarda no verdadeiro local onde nossas consciências podem repousar e também se instruir. E nós, Senhor, os nossos lares sejam também resguardados e abençoados por Tua misericórdia e Tua mão bendita sobre nossas cabeças nos encham de amor, equilibrando os nossos chakras, para que a harmonia tome conta de todo o nosso ser. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Então, até amanhã. Muito obrigada pela companhia, né? Não se esqueçam de mandar um zap aí para a Aninha, para a rifa da tela. Faltam mais 3, né? Vai ser sorteado antes do Natal. E assim que for
sorteado a gente já envia para vocês, porque agora nós estamos, né, no nosso domicílio, colocando tudo em dia. Vocês já foram muitos respondidos, muito material já foi enviado. Vamos colocar tudo em dia, sim. Então, um beijo, fiquem com Deus. Alex, quer falar mais alguma coisa? Só contar para o povo que amanhã tem mais, o tema já está preparado, na presença do Cristo. Então, mais uma reflexão aí diretamente relacionada a Jesus. Muito bem. Então, fiquem com Deus. Lá vai o beijo. Pega o beijo que é seu para guardar no seu coração. Lá vai, hein? Vai com Deus, beijinho. Lá para aquele coraçãozinho amigo. Tchau, tchau.